Irmãos, nós damos glórias a Deus porque Deus tem nos abençoado. Deus tem respondido às nossas orações e Deus tem feito o que faz uma igreja ser saudável. Nós temos crianças e o ministério cresce, nós temos adolescentes e o ministério cresce, nós temos jovens e o ministério cresce, nós temos adultos e a igreja cresce. E eu gostaria de agradecer a Deus pela vida da Endrielen. Fica de pé, Endrielen, só para te conhecerem. Essa é a irmã do Cabo. Ela é sua cunhada. É por isso que ela é cunhada da Maria. Agora eu entendi, eu não tinha entendido. Ela sentiu o desejo de estar congregando com a gente. Eu perguntei para ela se ela tinha certeza disso. Ela disse que tinha. Então, está entrando na família VIP. Nós damos glórias a Deus. É mais resposta da nossa oração. E nós temos também, já ouvimos o testemunho, o podcast da Mirela. Mirela, por favor, se coloque de pé, ela é da célula do Domênico. Ela foi evangelizada pelo Levi. O Levizão fez o que o Pedrão faz sempre. De vez em quando o Pedro pega o bairro inteiro e traz para o Conexão. Agora o Levi trouxe a Mirela e daqui a pouco o esposo dela, o Magrão, vai estar entre nós também em nome de Jesus. Servindo ao Senhor, mais uma VIP no meio de nós. Glória a Deus. Como queimar de amor por Jesus? A gente queima de amor e de paixão por carro, por mulher, por homem. Tá, cada um no seu quadrado, tá, irmã? Não estou dizendo que eu queimo de amor por homem, não. Cada um de nós queima de amor por algumas coisas. E quando a gente queima de amor por algo que não é Jesus o primeiro, fica esquisito o negócio, porque daí a gente está queimando de amor pela coisa errada, entende-se que a gente está colocando a coisa errada no lugar número 1 das nossas vidas. Então, como queimar de amor por Jesus? Também gostaria de louvar a Deus pela vida da Rosa, está aí, só Jesus na causa, né? Para dar força, dar graça, tempos difíceis, mas o inimigo pode tentar destruir, matar, roubar e destruir. Mas quando se serve ao Senhor, a vitória é nossa pelo poder do sangue de Jesus. E glória a Deus pela Rosa está aí com o pastor Luiz, servindo ao Senhor, trabalhando na obra do Senhor. Não é fácil, quem passa sabe as dificuldades, mas a Rosa escolheu o melhor lugar em estar, em receber uma porção a mais de Deus, para que possa ter uma semana abençoada, para que essa experiência passe e ela continue louvando e adorando a Deus conosco, na casa do Senhor. A famosa Rosinha, segundo a maior parte de nós chamamos ela, né? Que queime o amor de Cristo no coração de cada um de nós. Vamos falar novamente de Sadraque, Mesaque e Abidnego, também conhecidos como Ananias, Misael e Azarias, amigos de Daniel. Nós vamos decorrer o assunto em Daniel, no livro de Daniel, Velho Testamento, um dos profetas maiores. Se você tem dificuldade durante a semana, tarefinha de casa, leia Daniel. Você vai ouvir a mensagem e quando você, pelo menos uma das histórias do livro de Daniel, você vai conhecer um pouquinho mais hoje. E nós vamos trazer uma outra linha de raciocínio, porque foi o Sênia Domênico que ministrou sobre... Quem foi que ministrou sobre? Foi o Teles? O Teliseu. O aniversariante da noite, Teles, está fazendo 22 mais uns 30, alguma coisa assim. É sempre assim, né? A gente sempre faz uma soma, né? Quando a gente é jovem, a gente quer ser velho. Quando a gente é velho, a gente quer ser jovem, né? Você vai entender, né? Só Deus para ter paciência com a gente, né? Daniel 3,16, hoje eu tenho que funcionar no 1.5, para dar tudo certo. Porque você vê, lembra? Foi quem que pregou essa hora mesmo? Você vê, já passou 6 minutos. Não dá para acreditar que já passou 6 minutos. Daniel 3 diz assim, 16, 18.
Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. A maioria de nós conhece a história que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, e em um determinado momento o rei Nabuco ele resolveu se autoproclamar um Deus, e fez uma estátua para ele, que fala em Apocalipse. Ela é uma estátua que vai longe, a história dela. Mas o assunto são os 3 moços. Eles foram ainda jovens, levados como escravos cativos para a Babilônia, mas provavelmente eram jovens da alta sociedade, que tinham um nível de estudo, de conhecimento grande, e o rei tinha solicitado que pegasse os jovens mais bonitos, mais inteligentes, e levassem para o palácio, para que eles pudessem servir lá, e conhecer toda a cultura, toda a educação, todo o ensinamento, todo o culto, todo o Deus da Babilônia. E lá tinha muito, era um lugar, uma terra, uma nação totalmente profana. 3 homens que foram lançados numa fornalha tremendamente ardente, e não morreram. De vez em quando a gente queima, né? A gente dá uma queimadinha, vai fritar alguma coisa, espirra, sem querer, a minha air fryer quebrou a tampa, e eu esqueci e meti a mão nela, assim, queimou todos os meus dedos em cima, assim. E eu senti que meu Deus, falei, puxa Senhor, o Senhor podia me ter livrado disso, né? Ele falou, não, né? Você que tem que mandar arrumar a sua panela, né? Poxa, agora está querendo... Não. Eu me queimei e me senti muito mal, doeu, as pontas dos dedos doeram muito, mas foi um foguinho, coisinha básica, nada comparado a essa fornalha de fogo, aonde foi a pessoa por completa jogada lá dentro, mais 3 homens que foram lançados e não morreram. A ciência não consegue explicar isso, mas nós, filhos amados de Deus, conseguimos entender, compreender com facilidade, não temos dúvida nenhuma, que o nosso Deus é capaz de fazer o que fez lá. Por que eles não morreram? Porque o coração deles queimava pelo seu Deus mais do que as chamas daquela fornalha. Por isso, como queimar de amor por Jesus? Somos lançados nas fornalhas dia a dia, não de fogo, mas da vida, no trabalho, as perseguições, na faculdade, na escola, em casa, com o namorado, com o marido, com a esposa, com o patrão, com o pastor, com os líderes. A gente sempre está em alguma fornalha aí e precisamos sermos aprovados. E como se é aprovado? Quando nós queimamos de amor por Deus, não pelas nossas coisas. O cônjuge vem depois, os filhos vêm depois, o trabalho vem depois. Em primeiro lugar, se você não estiver queimando de amor, de paixão por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo, você vai sofrer. Você vai sofrer porque o diabo está doidinho para te tragar. E ele vai trabalhar o tempo todo para tentar te destruir. Estes 3 homens foram levados para a Babilônia, ainda jovens, no meio de um povo disse, e eles mantiveram seus corações em chamas por Deus. Se sou eu sou bem claro, eu provavelmente ia ter uma discussão seríssima com Deus, eu ia perder, é óbvio, mas eu ia ficar doidão. Como que pode? Eu, seu servo, e o Senhor me manda para o cativeiro, para uma nação de profanos por inteiro, um povo que adorava um monte de coisa. E o Senhor me faz perder para eles, e eu ainda sou levado como escravo para... Não dá, é muito difícil manter a fé nessa situação. Se eu estou falando isso, você já teve problema. Em algum momento você questionou Deus. Em algum momento, puxa Deus, fulano está dando tão certo e eu estou aqui tão mal. Pô, só para o fulano que dá certo.
Pô, a família do fulano parece que nem orar ora, e a família dele está bem demais, e a minha família que eu oro, estou na tua casa, estou servindo, estou gastando ou investindo meu tempo em algum ministério, nossa, é uma luta atrás da outra, é uma fornalha atrás da outra. De vez em quando a gente faz isso. Mas esses moços, eles foram jovens para lá e decidiram não se contaminar com aquilo, mesmo na situação crítica que eles foram colocados, porque eles foram levados como escravos. Eles não tinham nada a ver com as guerras, mas fazia parte da nação. É tipo, o Brasil entra em guerra com alguém e nós estamos aqui numa boa, tranquilinho, orando, pedindo a bênção de Deus, e de repente nós somos todos levados cativos. Puxa vida, eu estava orando, eu estou buscando o Senhor, estou em jejum, e eu vou ser levado cativo? Abala a fé de muita gente. Por muito menos a nossa fé, se marcar essa semana, foi abalada por coisa muito menor do que isso. Mas os meninos, os jovens que foram levados ainda jovens para a Babilônia, eles decidiram se manter na fé do Deus verdadeiro, o qual nós servimos aqui nesta noite em nome de Jesus. Precisamos manter a nossa fé. Então nós vamos compartilhar hoje como ter um coração que queima por Jesus. Você precisa parar, pensar e ver o que existe de prioridade na sua vida. Se você começar a numerar as suas prioridades, se você já começou a numerar as suas prioridades aí dessa semana e não colocou Jesus em primeiro lugar, você vai ter uma dificuldade, vai dar umas queimadinhas aí. Você vai ter alguns problemas. Porque quem queima de amor por Jesus, coloca Jesus em primeiro lugar, nos sentimentos, nas emoções, nas finanças, em tudo. A gente luta para isso. Como manter o coração em chamas em meio ao mundo perverso? Number 1. A gente fala muito disso. Santidade te mantém em chamas. Daniel 1:8. Daniel, contudo, era Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, e Daniel. Daniel era que tinha revelações, interpretava sonhos, era top o cara. Mas os 3 amigos também eram gente boa, e Deus usava e Deus guardava. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster dos alimentos e dos vinhos. É o que eu falei lá no começo. O rei pegou uma moçada mais bonita, um pessoalzinho mais inteligente, com a mente mais sossegada, para aprender a cultura deles, e falou assim: não, essa galera, eles vão comer o que eu como, eles vão beber o que eu bebo. Só que tudo na Babilônia provavelmente era oferecido a algum deus, era consagrado a algum deus. E Daniel, já sabendo disso, falou: não, nós não vamos, nós vamos abster da picanha, da costela, da panceta, nós vamos abster do pé de frango, do osso de não sei o quê, que a gente às vezes gosta de comer, né? A gente a gente vai se abster disso, porque sabemos que essas coisas são consagradas ao demo. Irmãos, às vezes o Senhor nos livra de situações. Às vezes você vai num açougue, você não conhece o dono do açougue, você não conhece o dono da fazenda que tem o gado, de repente ele consagrou ao diabo o gado e vendeu para o açougue. E o açougue, de repente, o cara mexe com uns negócios esquisitos lá e tal, mas você come, você não sabe o que é. Você ora e come e segue o barco. Agora, quando você sabe que aquele negócio é consagrado, é difícil comer. Alguns de nós, com excesso de fé, com muita fé, não tem problema, eu oro, consagro. Não, o açougue era do cara que bate um tambor lá, faz um negócio assim assado, mas eu vou comer, porque é picanha. Aí você come, deu uma dorzinha na barriga, daí um dos cônjuges vai olhar, eu não disse, não era para comer isso foi consagrado ao diabo. Está sentindo a ferroada e de repente você é obrigado a ir para o banheiro. Aí você para e mexe com o seu emocional. Meu Deus,
eu afrontei Deus, né? Eu sabia que aquilo era consagrado, eu orei, mas eu não estou com essa bola toda, comi e passei mal. Há uma probabilidade de você passar mal. Mas quando você não sabe o que é, você ora e come e segue o barco. Aí você está de boa. Mas na maioria das vezes, observe você mesmo. Quando você ganha um perfume, quando você ganha uma roupa, quando você ganha alguma coisa, consagre ao Senhor. Ore. Ore, Senhor, não precisa oração de meia hora não. Senhor, em nome de Jesus, nós ganhamos esse presente aqui, Senhor. Assim, independente de quem deu, da situação que seja, nós consagramos ao Senhor esse presente. E segue o barco. Se você tiver uma sensação, você já sabe que aquela pessoa já não é gente muito boa, te dando presente é esquisito. Conselho, joga fora. Bota fogo, joga fora. Se você sentir que o negócio não é de Deus, olha, pode ganhar o million lá, né? O milhão, o perfume lá, do milho lá que custa 600, 700 reais. Você pode até ganhar um perfume desse top, mas quem deu já é esquisito. Nossa, fulano nunca foi legal comigo e tal. De repente me dá um perfume de 600, 700 reais e tal. Aí você não sente em paz. Sabe aquela paz que excede todo entendimento? Você ora, continua sem sentir paz. Você bota o perfume e dá um treco assim. Nossa, não dá. Não vai dar para alguém não. E nem devolve para a pessoa. Joga no ralo, para as baratas morrer, para os ratos morrer, para ficar tudo perfumado. Joga lá, mas não afronte Deus. Não afronte Deus. Se você é consciente de que aquele negócio pode estar, e você vai chegar na sua casa e de repente você ganhou alguma coisa e vai lembrar. O Espírito Santo vai te lembrar que, dá o fim naquilo lá, porque aquilo não procede de Deus. Amém? Ele não quis se contaminar com as comidas. O conceito de santidade, já que o ponto é santidade te mantém em chamas, e a gente tem falado muito de santidade neste tempo, e a gente tem falado muito em Daniel e nos meninos, Deus está querendo te alertar acerca dessa tal santidade. O conceito de santidade da Bíblia não está ligado à perfeição. Exemplo, os utensílios do templo no Velho Testamento, eles foram feitos por mãos humanas. Eles foram consagrados, separados, santificados para o Senhor. Mas com certeza não chegava, às vezes eu acho que não chegava nem perto de alguma taça de cristal que a gente tem. Porque hoje a gente tem uma tecnologia que faz o negócio ficar quase perfeito. Então os utensílios da casa de Deus são santificados, mas não são perfeitos. Porque são feitos por mãos humanas. Então assim, santidade é uma coisa, perfeição é outra. Nós fomos separados pelo Senhor para servir ao Senhor. A perfeição nós buscamos, é um processo que nós buscamos sermos parecidos com Cristo dia a dia, de glória em glória. Um dia após o outro nós vamos servindo, buscando sermos cada vez mais separados para adorar a Deus. Então assim, a gente precisa ficar esperto. Os objetos do templo eram santificados, mas não eram perfeitos. Então você é santificado, mas não paga de perfeitinho não, que vai dar zica. Vai dar problema para você. Porque a gente só vai chegar a essa estatura quando a gente sair desse corpo. Quando a gente estiver junto com o Senhor. Porque nesse corpo não dá para ser perfeito. Perfeito só tem um. Só teve um, só tem um e só terá um. Depois nós vamos passar pelo processo, vamos ser parecidos como Ele é. Então, ser santo significa ser separado. No nosso caso, nós somos separados para o uso exclusivo de quem? De Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Nós somos santificados e buscamos a santidade, porque somos separados para a obra de Deus. E depois vem os pormenores, vem os acessórios. Se nós buscamos a santidade de verdade, a nossa casa será mais abençoada. As nossas vidas serão mais abençoadas. As nossas vidas financeiras serão mais abençoadas. Então, assim, dá para você medir com cuidado, não exagere na medida, porque a gente às vezes é exagerado em querer ser o que nós não somos. Nós precisamos buscar isso com equilíbrio e com excelência. Observe a sua vida. Está do jeito que você queria, então quer dizer que você provavelmente está num processo legal de santidade. Agora, não está do jeito que você quer, está faltando alguma coisa.
está faltando se aplicar no conhecimento, está faltando se aplicar na santidade, na consagração, no jejum, na oração, aplicação na palavra de Deus, aplicação na comunhão com a igreja. Falta alguma coisa. Então nós precisamos trabalhar. A santidade te mantém em chamas. E o diabo tem a mania de mentir, que isso procede dele mesmo, a respeito da santidade. Daniel 1:10. O homem que ficou responsável para separar a comida para os jovens comerem, Daniel falou, nós faz o seguinte, a gente não quer comer isso não. A gente não vai querer comer carne nem tomar vinho, nós vamos tomar água e comer saladinha. Normalmente quem come carne, come uma comida mais sustanciosa, vai ter uma aparência melhor. Ficar só na saladinha, porque tem uma galera aí que vive de luz e vive de legumes, né? Você olha, parece uns mortos-vivos, né? Você vê que é tudo seco, umas cara pálida, não é índio não, né? É cara, rosto pálido. Não é bem assim. Então, o camarada que estava na incumbência do rei, e pisou na bola com o rei, cortou o pescoço, não tem conversa. Fez besteira, o rei passava a faca. E não tinha perdão. E ele diz assim, quando Daniel pediu para ele para se abster do vinho e da comida e só ficar na saladinha. Tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis do que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. O cara ia entrar numa presepada. A ordem é dar comida para todos esses meninos aí. Pega esses 30, 40, dá comida para todos eles aí, e no final de um determinado tempo nós vamos ver quem que está mais bonitinho, quem está mais saudável, quem que é mais inteligente. Só que os 4 se abstiveram da comida e do vinho. Ficaram na saladinha e na água. Aparentemente ia dar ruim. Mas a saladinha e a água provavelmente deveria ter algum processo que onde não era consagrado aos deuses, aos demônios lá. A grande mentira de Satanás com relação à santidade é que nós vamos, se a gente separar do mundo, nós não vamos ser felizes. Você já viu aquela conversa? Você é crente? Você vai casar? Nossa, agora que a vida começou, você vai casar para ficar amarrado, para ficar preso? Tem essas conversas aí do mundo. Mas não, casar é um negócio maravilhoso. É ou não é, João e Maria? João e Maria não. Daniel e Maria. Você vê, ele falou com certeza, ela deu uma risadinha. De repente já tiveram o primeiro tititi aí, né? Mas nós ficamos sabendo que tem gente que vai casar em 2025 e tem gente que vai casar em 2026. Ser santo. Voltamos para o santo e deixamos o casamento um pouquinho de lado. Muita gente acha que alguém santo é alguém triste. Alguém que está buscando o processo da santidade, porque no meio dos crentes tem aquela conversa, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Você já ouviu isso? Nossa, não pode fazer amor fora do casamento. Nossa, não pode piercing. Nossa, não pode tatuagem. Nossa, não pode balada. Nossa, não pode isso. Nossa, não pode carnaval. Nossa, não pode aquilo. Abrindo um parênteses bem grande, eu gostaria de agradecer a Deus, porque Deus tem levantado jovens que estão sendo tocados pelo Senhor. Camila teve uma conversa com o pastor Luiz, quando ela assumiu, ia ser aprendiz, né? Na conversa não houve a cobrança ou a orientação do pastor Luiz acerca do assunto. Ela tinha os piercing, daí de repente ela percebeu que ela estava tomando uma posição diferenciada e ela resolveu tirar os piercings. Ela resolveu no Senhor. Aí tivemos aí o pode ou não pode, esses dias do Conexão e tal. Aí, de repente, a minha sobrinha neta, a Emily, que está lá embaixo, ela tinha um piercing aqui, ela resolveu tirar o piercing. Glória a Deus. Aí, em seguida, a dona Laura, a irmã Laura, porque aqui ela não é minha filha, o Renan não é meu genro, o Renan é meu filho na fé, ou eu sou o pastor dele, eu sou o pai espiritual, alguma coisa desse tipo. Mas aqui não tem essa de sogro e genro, não. O Renan está com as orelhas tudo emburacada, porque ele tinha 2 trecos de alargador, ele tirou. Eu até perguntei para ele no almoço hoje, falei, Renan, vocês tiraram porque eu sou o pastor? Ou vocês tiraram porque a Laura tirou os piercings?
e ele tirou o alargador e tirou o piercing que ele tinha aqui. Eu falei, vocês tiraram por causa de mim ou por causa de vocês? Porque eu fico preocupado. Porque por causa de mim, quem sou eu? Como eu disse aí essa semana, eu sou apenas um pastorzinho. Mas Deus é Deus. E essa galera aí, os nossos... Aí, ó, eu vou falar mais um camarada. Olha esse menino aqui, gente, que coisa linda. Aí, ó, quem está solteiro aí, ó... ele precisa arrumar emprego, ganhar muito bem, porque sustentar uma mulher hoje não está fácil, não. Aí, sustentar mulher bonita, como tem nesse lugar aqui, precisa de grana. Também cortou o cabelo, ele parecia o Judas, agora ele parece o Davi. Você vê? Meu Deus. Santidade. A santidade deixa a gente bonito também, tá? Então, assim, o Satanás, ele tem essa ideia de falar que os crentes não são felizes. Que a gente se converte e vai para a igreja dos crentes, e daí é obrigado a casar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Tudo isso que eu falei aqui, ninguém pressionou ninguém para fazer. Foram tocados pelo Espírito. Estão compreendendo a palavra de Deus. Estão compreendendo as prioridades. Prioridades no reino de Deus. E no tempo que nós vivemos, a prioridade com relação à santidade é muito interessante. Vai trazer muito benefício bom para você. Então, essa parada do diabo, muita gente acha que alguém santo é alguém triste. Não. O verdadeiro cristão, ele é feliz demais. Porque ele acorda toda manhã... parece redundância ou parece loucura, tá? Ele acorda vivo. Cara, é motivo de muita felicidade. Acordar e abrir os olhos. Saber que você está acordando provavelmente numa cama, né? A não ser quando os maridos dormem no sofá, dormem no chão, dormem com o cachorro. Aí é outra coisa, né? Tem outros momentos que acontecem aí em alguns casamentos, né? Mas acordar... e respirar a vida, respirar Deus, respirar Jesus, é maravilhoso. Aí a gente precisa buscar essa separação, essa santidade, para sermos usados exclusivamente pelo Senhor, para abençoar as pessoas. Lá no deserto, lá no Éden, o Satanás também usou mais ou menos uma mentira desse tipo, né? Porque em algum momento lá no Éden, o diabo, a serpente disse à mulher, é verdade que você não pode comer nada? Não foi isso que Deus disse. Você não pode comer nada? Não foi isso. Depois você lê Gênesis. Lição de casa, leia Gênesis, leia Daniel e depois lição para o ano todo, leia a Bíblia toda. Ajuda muito. O que a serpente Satanás tenta te induzir a pensar é que Deus não estraga prazeres. A gente se converte e não pode fazer isso, não pode fumar, não pode um baseadinho, não pode um sexo fora do casamento, não pode dar uma chapadinha, não pode ir para uma balada, poxa, não pode fazer nada. Que negócio mais monótono, que negócio mais sem graça, isso é coisa do diabo. Isso é coisa do diabo. Deus não estraga prazeres, pelo contrário, Deus é a fonte de todo o prazer. Vamos lá. Sabe quem criou o sexo? Sabe quem criou a comida? As paisagens belíssimas que vemos? Sabe quem criou o seu cérebro? Foi Deus, o Criador. Deus criou o homem para que ele tenha prazer e alegria. Deus fez o Éden. Vamos dizer que ele colocou 100 árvores frutíferas lá. O que ele falou? Você não pode comer de nenhuma. Não foi isso que ele disse. Você pode comer de tudo, menos daquela. De 100, estou dando só um exemplo fictício aí, tá, irmão? Não estou dizendo que tinha 100 árvores lá no Éden, não. Mas vamos para ficar fácil de entender. Tinha 100 árvores frutíferas. Ele não falou, você não pode comer de nenhuma. Que parada doida, que Deus maluco é esse? Cria 100 árvores frutíferas e diz para mim não comer nenhuma. Se Deus está louco. Não, ele falou, olha, você não come só daquela ali, tá? Do resto você pode, 99 você pode comer. Mas daquela ali não. Era só um teste, onde o homem não foi aprovado, é óbvio, né? É por isso que nós estamos aqui, como diz o pastor Luiz, vestidos, né? Porque algumas vezes ele pregou e falou assim, já pensou a gente tudo peladinho, andando por... Que horror, que horror, cadê a Rose? A Rose está lá, né, Rose? Que horror! Meu Deus, tenha misericórdia. Foi Deus que criou tudo. Deus criou a comida.
Mas não é para comer que nem uns malucos, né? Até Jesus foi chamado de glutão. Tudo é com ordem e decência. A ordem e decência faz parte da santidade, porque nós somos um povo equilibrado, um povo de bom senso. Nós precisamos viver isso e não entrar na vibe do mundo e do Satanás, que não pode isso, não pode aquilo. Foi Deus que criou, pode, mas tem os seus momentos, tem a sua ordem nas coisas, e nós precisamos observar isso com muito cuidado. Santidade não é alienação. Santidade é você estar separado para o uso exclusivo de Deus. E isso deve ser um imenso prazer para mim e para você. Cresça, amadureça, estude, leia, faça cursos, mas tudo para a glória de Deus. A nossa separação é para sermos usados exclusivamente por Deus, não pelo diabo. Você vai ser usado aonde você estuda, aonde você faz curso, aonde você trabalha, na sua casa, em todos os lugares você pode buscar a santidade que vai trazer benefício para toda a sua família. Porque você foi separado para o uso exclusivo de Deus. Santidade nos coloca em chamas. Se você está vivendo uma vida complicada e está ardendo demais a tua vida aí, dá uma analisada que de repente você não está buscando a santidade. Você está buscando um monte de outra coisa, menos a santidade. Como manter um coração em chamas em meio a um mundo perverso? Não se dobre aos ídolos, não se dobrar aos ídolos te coloca em chamas. Irmãos, tem ídolos de idolatria e você às vezes tem o seu aí. Tem gente que idolatra carro, tem gente que idolatra roupa, perfume, namorado, marido, esposa. Idolatram até pastores. Não. A gente pode idolatrar Jesus. Fora disso, meus irmãos, busque o equilíbrio aí para dar tudo certo. Daniel 3, de 4 a 6. Então o arauto clamou em alta voz. É um outro momento onde nós vamos entrar. Ali era comida, agora nós vamos entrar na fornalha. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que é dada a vocês, ó povos, nações e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, dos cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será lançado imediatamente em uma fornalha de chamas. Em algum momento ele fez isso aí e falou assim: vai tocar a banda vai tocar. Quando a banda tocar, todo mundo se ajoelha e adora a imagem de Nabuco. E Deus falou com esses 3 meninos, 3 jovens, uma multidão, povos, nações e línguas, tinha gente. De repente, todo mundo se abaixa, se dobra diante, e fica 3 camaradas de pé, 3 homens de Deus, 3 representantes de Deus na terra. Não, nós não. Nós não. O rei fez uma imagem de olho dele mesmo, a ordem era simples. Simples. É só se prostrar e está tudo resolvido. E você conhece a história. Os 3 irmãozinhos não se dobraram. Isso nos faz pensar: por que na nossa geração muitos estão se dobrando? Por quê? Não estamos em chamas por medo de nos queimar diante dos colegas, nos queimar diante dos colegas de trabalho, nos queimar na escola, perante os parentes, nos queimar até entre os irmãos. A gente precisa de parar de se preocupar com o que as pessoas pensam de nós. A gente precisa se preocupar com o que Deus pensa de você. Deus é santo. E Ele diz que nós precisamos ser santos como Ele é santo. Então, assim, sua preocupação tem que ser essa. Hoje é dia de ceia. De repente, aí você não está em condições de tomar ceia. Graças a Deus, algumas pessoas não vêm no dia da ceia porque elas sabem que elas não podem tomar e elas acabam tomando em pecado porque tem vergonha do irmão do lado ver que ela está tomando e sabe que ela está em pecado. E tomar ceia em pecado é para sua própria condenação, não discernir no corpo do Senhor. Diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, orientação bíblica para nós, para fazer uma autoavaliação. Então, nós precisamos tomar muito cuidado de não nos dobrarmos diante de situações que não estão baseadas na palavra de Deus. São achismo do mundo, são ordens do patrão.
A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Estamos preocupados demais com a opinião das pessoas. O que vão pensar se só eu não me dobrar? O que vai acontecer com a minha carreira se só eu não me dobrar lá no trabalho? Todo mundo faz coisa errada e eu estou sendo orientado a fazer. Não, você não pode se dobrar diante disso, porque senão vai dar ruim para você. O que vai acontecer com o meu dinheiro se eu não fizer tal coisa? O que vão dizer de mim se eu não fizer o que todo mundo está fazendo? De vez em quando tem isso na escola, principalmente na escola, né? Galerinha jovem aí e tal, todo mundo está naquela vibe. Daí todo mundo quer se dobrar diante dessa idolatria, que é o direcionamento do mundo. Nós somos direcionados por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo. Quem é direcionado pelo mundo é quem jaz no maligno, quem está nas trevas. Nós não, nós já fomos separados, santificados para uso exclusivo Senhor, e por isso nós não nos dobramos diante dos ídolos de maneira nenhuma. Precisamos ficar espertos. Cuidado para você não se dobrar diante de você mesmo. Às vezes nós temos uma preocupação. Dentro da igreja, para os casais, às vezes tem o cônjuge que não gosta de ficar pelado perto do cônjuge. Tem vergonha de si mesmo. Não, irmão. Não, irmã. Eu casei com a minha esposa, ela casou comigo. Nós não estamos nesse tempo, nós não precisamos desse tipo de coisa. Você não tem que ter vergonha de quem você é. De repente você está um pouquinho mais gordinha, ou um pouquinho mais magrinha, ou o meu caso da Renata, que já passamos dos 50. Ué, normal. Agora, ter vergonha de se mostrar para o seu cônjuge, isso é coisa do diabo, tá? Isso é coisa do diabo. Porque as filhas das trevas, diz a própria Bíblia, que elas são mais prudentes que os filhos da luz. Você não está cuidando do que é seu, o diabo vai colocar um outro bicho lá para cuidar do que é seu. E se nós casamos, você casou no diabo ou você casou em Deus? Então, Deus nos orienta. Lembra na célula, que célula que eu fui? Da Ana Paula, né? 1 Coríntios 7. Mais uma lição de casa para você, cônjuge. Leia com o seu cônjuge. 1 Coríntios 7. Isso vai te ajudar. Em nome de Jesus. Não se dobre diante dos ídolos. Se você não se dobrar diante dos ídolos, você vai arder em chama pelo Senhor. Deus está doidinho para te usar na noite da conquista, na célula, na celebração de quinta, na celebração de domingo. Deus está doidinho para te usar em qualquer lugar. Ele precisa de você. Agora, se você acha que não, ele vai usar outro, tá? Não acha que nós somos a última... Não, a última bolacha do pacote, ela está sempre estragada, né? Sempre moída, né? A gente não é nada disso. Então, em nome de Jesus, você precisa arder em chamas pelo Senhor, buscar a santidade, porque daí você vai arder em chama. Qualquer fornalha que você entrar, o fogo do Senhor na sua vida vai fazer você entrar e sair. Lembra do Quarteto Fantástico? Quarteto Fantástico tem um homem de chama lá, eu esqueci o nome dele, né? O Domênico, que é o nosso deus grego, ele conhece muito essas coisas, né? Sadraque falou naquele... Oxe, meu Deus do céu, vamos voltar. Como manter um coração em chamas em meio ao mundo perverso? A comunhão te coloca em chamas. Primeiro é a santidade, depois não entrar na idolatria, e a comunhão te coloca em chamas. Irmãos, quando você fala que gosta de vir na igreja, mas gosta de sair rapidinho, não tem comunhão assim. Não tem comunhão. Quando você sai correndo, você não tem comunhão. Comunhão é família. Família reunida. Agora, nós não estamos aqui para comer e beber, mas de manhã nós comemos, bebemos, nos consagramos, oramos e foi maravilhoso. Todo mundo comeu e bebeu, comeu pãozinho de queijo, foi uma delícia, né? Foi tudo maravilhoso. Mas nós precisamos estar em comunhão. Um ajuda o outro. Daniel 3. Mas aí é um cagueta, tá? Você que diz que as amizades, você tem amizade no mundo que é melhor do que as amizades da igreja, tá aqui uma para você, um cagueta. Os meninos não se colocaram de pé, era uma multidão. Nabuco não tinha, acho que nem percebido que os meninos estavam de pé, porque era muita gente. Mas chegou o cagueta, o amigo do mundo, o amigo da escola, aquele amigo do trabalho, que é amigão. Você fala tudo para ele. Você fala tudo para ele.
Uma hora ele vai te botar numa presepada, ele vai jogar você nas redes sociais, vai dar zica. Mas há alguns judeus, o cara falando lá, o babilônico que tinha ciúmes dos meninos, que nomeaste para administrar a província da Babilônia, o tal do Sadraque, Mesaque e Abednego, que não dão ouvidos a ti, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem que o Senhor criou aí, ergueu. Furioso, Nabuco mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Assim eles foram conduzidos à presença do rei. O rei ficou furioso, porque os meninos que trabalhavam para ele, não se dobrou. E os meninos estavam juntos, ó. Comunhão em Deus, comunhão em Cristo. Um olhou para o outro e falou, eu não vou dobrar. O outro virou, eu também não vou. E o outro também não vou. Os três não dobraram. Uma multidão se dobrou, mas os três não se dobraram. Que tipo de pessoa é jogada numa fornalha e não se queima? São pessoas como esses jovens. Eles estavam queimando de amor por Deus. Comunhão total gera uma vida de chamas. Somos cheios do Espírito Santo. Lembra lá em Atos, que no Pentecostes desceu como chamas de fogo na cabeça de cada um deles? O Senhor tem fogo santo para derramar sobre a sua vida, para você ser bênção, para suas palavras gerarem vida, para sua imposição de mão curar, restaurar, para os seus lábios levarem palavras de bênção e de vida na vida das pessoas, não de morte nem de maldição. Então, comunhão, se você está em comunhão com a igreja, irmãos, esse dia eu falei que eu queria ser um mosquitinho para estar na mesa da sua casa, para saber o que você fala de mim. Ou o que você fala dos outros irmãos. Irmão, não riam, pelo amor de Deus, que eu posso entender errado. Ser humano é complicado, né? O que falam do pastor, que fala do piercing, da tatuagem, que não pode fazer sexo antes do casamento. Gente, que pastor é esse? Quadrado, cafona. Já passou a época dele, né? Ele já aproveitou. Agora ele não quer deixar a gente ser feliz. Ô, irmão, pelo amor de Deus. Graças a Deus não vira esse mosquitinho. Se eu virar, arriscado você me matar lá na mesa, né? Vai que mata, né? Cadê o pastor? Morreu. Morreu lá na minha mesa. Então, em nome de Jesus, nós precisamos estar em comunhão frequente. Viver, amar e servir as pessoas através da igreja, e isso de verdade nos coloca em chama e em comunhão. Precisamos estar junto, até mesmo se for necessário morrer. Esses meninos, eles iam morrer, estava bem clara a situação. Mas o que eles fizeram? Não. Eu conheço o meu Deus. Se ele me livrar, glória a Deus. Se ele não me livrar, glória a Deus também. Se ele me livrar, vai ser uma festa aqui. Se ele não me livrar, vai ser uma festa lá. De qualquer jeito é festa para quem está no Senhor. Comunhão. Se um estiver esfriando, o outro vai lá e coloca chamas. Comunhão é isso. Você vê um irmãozinho, uma irmãzinha, uma família passando dificuldade, você vai lá e leva uma palavra de fogo para eles. De avivamento, de vida. Você vê um irmãozinho fazendo alguma coisa errada, chama de lá. Não vai lá pagar de gostosão, não. Vai devagar. Ô, amado, a palavra de Deus fala assim, assado. Entendeu? Deus mandou vir aqui só falar isso para você. Ó, santidade. Comunhão. Não se prostrar diante de ídolos. Comunhão. Muda tudo na sua vida. Então assim, não dá para ser um VIP e não ter comunhão. Sair correndo aí, não sai correndo. Tem que dar um salve no final do culto para a galera aí. Em nome de Jesus. Não saia correndo porque amanhã é segunda-feira. Todo mundo tem que trabalhar. Não tem como fugir disso. Não é não? E amanhã tem trabalho bom para alguns de nós. Glória a Deus. Como manter o coração em chamas? Quarto, a verdadeira fé te coloca em chamas. Agora, pois, Daniel 3, agora, pois, quando vocês ouvirem o som da trombeta, e de todas as espécies de música, se vocês se dispuserem, é uma decisão, a prostrar-se, e o pessoal é uma colocação meio assim, se você decidir se prostrar, vai dar boa. Em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. É uma ameaça. Mas se não o adorarem, serão lançados imediatamente em uma fornalha em chamas. E que Deus, Nabucodonosor falando para eles, e que Deus os poderá livrar das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, Nabuco, não precisamos defender-nos diante de ti.
Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos. E olha só. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele também não nos livrar, sabe, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem que você levantou aí. Irmãos, isso é para crente. Isso é para quem está ardendo em chamas por Jesus. Isso é para quem tem Jesus em primeiro lugar na sua vida. Que fé! O nosso Deus é poderoso para livrar da fornalha ardente. Mas mesmo que ele não queira nos livrar, nós não vamos cobrar diante do diabo. De repente você vai ser mandado embora, porque você é crente. Descobriram que você é crente lá. E daí convida você por... Aquele, sexta-feira tem um negócio que o pessoal faz, né? O happy hour. Daí leva, não, vamos tomar um negocinho aí e tal. E daí vai lá o crente, se prostra diante do inimigo, não observa a fé e toma um negocinho, que está tudo em paz, está tudo maravilhoso. Eu não conheço um bêbado, um alcoólatra que começou já alcoólatra. Eles começaram devagarzinho. O meu irmão que faleceu, ele começou devagarzinho. Vou fumar um cigarro. Não, primeiro eu vou para a danceteria. Ele ganhava prêmio dançando, meu irmão. O apelido dele era Gaguinho, ou Cabelinho. Ele era grandão, ele era bem grandão. Começou indo para as baladas. Aí começou a fumar um cigarrinho. Aí começou a tomar uma cervejinha. Aí isso estava fraco, começou a tomar um vinho com uma cerveja, não sei. Aí começou a tomar aquele negócio de pobre, aquelas batidas, né? Batida de coco, batida de não sei o quê, que deixa a gente tudo esquisito, né? Aí foi tomando álcool até chegar ao ponto de tomar aquela... Os irmãos aí que... o corote! É o satanás puro, é o xixi do diabo puro, bem pobre mesmo aquele negócio. E daí fuma um cigarrinho. Não, o cigarrinho não tá bom, vamos fumar uma maconhinha, aquela mistura de cocô de vaca com maconha, que é o que o pessoal fuma aí. Não está legal, vamos cheirar uma cocaína. Vamos para o crack. De repente está numa vida miserável. Negou a fé. A chama de Deus não arde numa pessoa dessa. Que arde numa pessoa assim é a chama do inferno. E nós precisamos tomar cuidado. E os meninos foram sinceros, foram honestos. Demonstraram a fé deles. Nós não vamos nos prostrar. Vai jogar a gente no fogo? Não tem problema. Se Deus quiser salvar, Ele salva. Se Ele não quiser salvar, Ele continua sendo Deus. Gente, eu sinceramente, eu acho que nenhum de nós passava nessa prova. Não passava. Amados, sabe por que muitos não vivem em chamas? Porque vivem uma falsa fé. Só faço isso se Deus me der aquilo. O nosso Deus não é Deus de barganha. O nosso Deus não troca presente por adoração. O nosso Deus quer ser adorado por ser quem Ele é. O nosso Deus nos amou primeiro, mesmo a gente sendo inimigo dEle. Ele pede só para você honrá-lo, obedecê-lo, segui-lo. E, gente, não é ruim, é bom. Sinceramente, se eu não tivesse Jesus, meu Deus, nem imagino o que eu era. Eu nem sei se eu ainda era, né? Eu poderia estar morto. Morto não, né? Morto. A verdadeira fé é colocar a sua confiança total em Deus e na sua bondade. Se Ele livra é porque Ele é um Deus bom, mas se Ele não livra, Ele continua sendo bom. Confie no poder e na soberania de Deus. Você precisa. Sabe qual que é a promessa de Deus para você? A presença dEle e a vida eterna. Você precisa viver essa fé. Coloque a sua fé nele e nisso. Você vai viver eternamente com o Senhor. É a prova de fé. E para fechar, como manter um coração em chamas em meio ao mundo perverso? A presença de Cristo nos coloca em chamas. Gente, sem Cristo não dá para ser cristão. Você fala que é cristão evangélico, mas você não... Quando espreme você, não é Cristo que sai. Sai tudo menos Cristo. Você precisa mudar. Esse texto aqui é um pouquinho mais longo, mas é conhecido de vocês. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que seu semblante mudou. Ele ficou endemoniado. Deu ordens para que aquela fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército, a burrice. Quando a gente está nervoso, a gente só faz besteira.
amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha em chamas. Então os 3 homens, vestidos com as suas mantas, com os calções, os turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente, olha só, que as chamas mataram os soldados que levavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele botou provavelmente um soldado para cada um. O melhor soldado, os 3 melhores soldados do reino, escoltou os 3 meninos até a entrada da fornalha. Quando abriu a fornalha, o calor, as chamas, matou os soldados. E ali já não matou os caras, porque eles caíram lá dentro. Contudo, Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Contudo, logo depois, o rei Nabuco, alarmado, se levantou e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós lançamos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. O rei, porém, exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando no meio do fogo. E o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Amados, quem é o quarto homem? Quem apareceu para eles? Quem estava andando com eles no meio do fogo? Era a presença do próprio Deus, era o próprio, o socorro bem presente no dia da angústia. Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Ele estava lá e Ele está aqui. E segunda-feira, de repente você tem umas paradas difíceis para resolver. Ele vai estar com você. Ele vai trazer, a gente fica ansioso, a gente fica preocupado, a gente fica nervoso, dá dor de cabeça, dá dor de barriga, mas Ele hoje está te dizendo: eu vou estar com você naquela fornalha amanhã. E nós vamos resolver esse problema em nome de Jesus. Tenha comunhão diária com Ele, tenha comunhão diária com aquele que queima mais do que qualquer fornalha, é Jesus. É a presença de Jesus todos os dias que mantém nossos corações em chamas. Peça todos os dias pela manhã para que o Senhor esteja com você. Não espante a presença de Deus. E como que a gente espanta a presença de Deus? Nós já falamos sobre isso aqui. Com quais as palavras que você profere durante o dia? Palavrões? Fofoca? Palavras que não edificam? Pensamentos perversos? Maquinando mal contra os outros? Fulano só porque olhou para você e nem te viu, você já sai descendo a borracha na pessoa? Você já teve essa oportunidade, irmão? De passar por alguém e até olhar para a pessoa, mas você estava no mundo da lua, você estava na fornalha. Você estava na fornalha, é igual o pastor, né? Pastor é terrível, é um negócio terrível, né? O pastor passou por mim e não me deu graça e paz, não me deu paz do Senhor, não me deu shalom. Eu passei por você aonde? Você estava olhando para mim, meu Deus. Não, irmão, eu fui aonde? Não, ali, logo ali. Tá. Nossa, eu passei por... Desculpa, mas você olhou para mim? Não, eu não estava olhando para você não, eu estava olhando para os meus problemas. Eu estava dentro de uma fornalha buscando uma solução e eu nem te vi. Por isso que eu não te dei paz, mas paz. Paz para o mês inteiro para você, um pacote de paz para você. Aí se por acaso eu passar e não te ver de novo, não fala, eu não te vi. Gente, a gente precisa ser parecidos com Cristo. A presença de Deus em nossas vidas nos coloca em chamas. Nós precisamos disso, irmão. Não dá para ser meio crente. Não dá para ser crente de vez em quando. Não dá para ser crente em casa. Não dá. Nós precisamos ter comunhão, nós precisamos exercitar nossa fé. Nós precisamos viver a verdade de Jesus o tempo todo. Para encerrar, nós vamos chegar no céu. E nós vamos procurar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não, Ananias, Misael e Azarias. Nós vamos procurar esses 3 lá. E vamos... Nossa, como que foi aquele esquema, meu? Nossa, foi doido, né? Cara, conta para nós como que foi essa parada. Vocês entraram numa fornalha, pegou fogo demais e tal. Eles vão olhar, não, calma aí, antes de eu responder para você, deixa eu perguntar para você, que a sua experiência é melhor. Eles tiveram Deus na fornalha. Nós temos Deus todos os dias, meus irmãos. E a gente às vezes não dá valor. Sadraque, Mesaque, Ananias, Misael e Azarias, quando você for indagar eles disso, ele fala, não, para aí. A nossa experiência foi pequenininha.
A sua experiência foi gigante. Não, você morreu com quanto? 50 anos? Pelo menos 35. Você andou com Deus. Nós tivemos uma experiência na fornalha. Você teve pelo menos 35 anos de experiência com Deus. Então, poxa, você tem mais história para contar para nós do que nós para contar para vocês. Olha, irmãos, às vezes nós não observamos. A nossa situação é de pessoas privilegiadas. Nós temos Deus o tempo todo. Nós temos Deus o tempo todo. Como é ter Jesus em você? Você precisa responder isso para você mesmo. Você está vivendo em santidade? Você está buscando a presença de Deus? Você está se entregando para Ele? Está vivendo em santidade? Isso gera chamas. Não está se dobrando diante tanto dos inúmeros ídolos que podem aparecer na sua vida? Não se dobre. Você só se dobra diante de Deus. Comunhão com a igreja, comunhão com a família, comunhão com as pessoas. Nós precisamos ter comunhão, nós precisamos brilhar nas trevas. Nas festas familiares, nós somos de Deus, tá? Nós somos de Deus. Nas festas das empresas, nós somos de Deus. Nós precisamos ter comunhão com Deus e com as pessoas. Mas nós precisamos mostrar quem nós somos para as pessoas. Nós precisamos exercitar a verdadeira fé. E isso vai gerar chamas na sua vida. E a presença de Jesus, que é constante. Ele disse que Ele é Deus conosco, Ele é Emmanuel. Ele está com você. Você pode não estar com Ele, mas Ele está com você. E você precisa entender isso nessa noite. Ele está com você. Ele te trouxe aqui nesta noite para participar da ceia. A ceia é para os batizados na igreja evangélica. Amém? Então, assim, se você pode até tomar, não... Problema tem, tá? Porque a Bíblia diz para a gente se examinar e compreender que é um momento de comunhão, de família. Por isso que é necessário o batismo. Por isso é necessário confessarmos a nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, para podermos participar dessa mesa. Então você está aqui hoje porque o Senhor não quer que você seja uma geladeira. Não é para sair fazendo reteté por aí, mas é para você dar exemplo da tua fé. É que na hora que te espremerem, vai exalar o cheiro de Cristo na sua vida. Você é diferente. Você é diferente com o seu cônjuge, você é diferente com seus filhos, você é diferente com todas as pessoas. E essa diferença é, nós somos o povo do amor, nós somos o povo que busca a santidade o tempo todo. E a santidade vem pelo ouvir, por buscar, por conhecer e por obedecer às ordens do Senhor. É isso que Ele espera de mim e você. Você precisa arder em chamas de amor por Cristo o tempo todo. Nós somos os Ananias, Misael e Azarias desta geração. Se você for provado, se você for jogado numa fornalha de fogo, você tem que adorar o Senhor. Se você for convidado para pecar, diga não, é uma fornalha também. Deus espera isso de você. É por isso que Ele habita dentro de você, para que você busque a santidade o tempo todo.